Fala pessoal, tudo certo? Agora nós vamos começar a resolver uma série de questões que caíram na prova para o Perito Criminal Federal, área 2, tá? Para esse cargo aí, dessa prova que foi aplicada em 2018. Essa prova é feita no formato, né, onde as questões, na verdade, são várias afirmativas, nós temos que julgar se as afirmativas são corretas ou erradas. Então, vamos começar aqui com essa questão que diz o seguinte: considerando que, para medir determinada resistência elétrica com valor de padrão de 1.500 ohms, estejam disponíveis dois ohmímetros digitais, A e B, cujos valores de medição são iguais, respectivamente, a 1.600 ohms e 1.550 ohms. E esses são os valores, né, de medição para aquela resistência. E agora nós vamos julgar os itens nessas afirmativas que foram feitas de acordo com essa situação. Afirmativa 51. Se o ohmímetro A for um instrumento preciso, então ele também será um instrumento exato. Para a gente julgar esse item, nós precisamos lembrar qual é a definição de precisão e qual é a definição de exatidão. Bom, a exatidão se refere a quão próximos as medições de um medidor estão do valor verdadeiro, né? Então, isso quer dizer exatidão. E a precisão se refere a quão próximo as medições, e não más medições, né, professora, estão uma das outras. Então, não necessariamente um instrumento preciso será um instrumento exato. Por exemplo, para medir essa resistência de 1.500 ohms, eu posso ter, por exemplo, né, um ohmímetro que meça lá todas as vezes 2.000 ohms. Né? Esse seria um instrumento preciso. Né? Todas as medições que estão sendo feitas vão estar lá perto dos 2.000 ohms. Mas não seria um instrumento exato, porque as medições estão longe do valor verdadeiro, que é de 1.500 ohms. Então, essa afirmativa está incorreta ou errada. Afirmativa 52. O ohmímetro B é mais exato que o A. Bom, a exatidão tem a ver com a proximidade do valor lido com o valor verdadeiro. Então, o ohmímetro B leu 1.550 para uma resistência de 1.500 e o ohmímetro A leu 1.600 para uma resistência de 1.500. Então, né, com base nessa definição de exatidão, a gente conclui que, de fato, o ohmímetro B é mais exato que o A, pois seu valor de medição foi mais próximo do valor real. Então, essa afirmativa está correta. Afirmativa 53. O procedimento de aferição no ohmímetro A reduz o erro de medida para o menor valor possível. Ora, nós já concluímos na afirmativa anterior que, na verdade, é o contrário, né? O instrumento que trouxe o menor erro possível dentre estes dois foi o instrumento B. Então, essa afirmativa está incorreta ou errada. E última afirmativa, né, deste conjunto de afirmativas para esta questão, né, para este contexto, diz o seguinte: para que a medição da resistência seja mais precisa, ou seja, várias medições com valores próximos uns dos outros, o circuito em que ela estiver conectada deverá estar ligado. Bom, essa afirmativa, pessoal, é incorreta, é errada. E por quê? Quando a gente liga o circuito onde a resistência está conectada, o que começa a acontecer? Começa a passar corrente elétrica no circuito. Aquela resistência começa a dissipar potência. E com isso, ocorre a elevação de temperatura. E aí, quando a gente tem uma elevação de temperatura ao longo do tempo, as medições do ohmímetro vão mudando. Por quê? Porque essa resistência está aquecendo. Então, se eu ligo o circuito, eu mudo as condições de temperatura daquela resistência, porque ela está aquecendo, e aí as medidas não serão precisas, né? Os valores medidos ao longo do tempo não estarão próximos uns dos outros, ok? Então, por conta disso, essa afirmativa está errada ou incorreta, beleza? Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários e até a próxima.